Barbosa, professor de Medicina Veterinária da Universidade Presidente Antônio Carlos Unipac, JF, de Medicina, que nós descobrimos lá, né, professor, que o senhor é fera, o pessoal da Medicina, professor de oftalmologia no Instituto Qualitas, médico veterinário na Clínica Veterinária Zoovet e atuando no serviço de oftalmologia veterinária e também fazendo as cirurgias volantes. Então, é um prazer enorme ter o senhor aqui de novo e a palavra é sua. Opa, eu que agradeço de novo pelo convite. Estamos aí sempre que precisar para a gente conversar, ainda mais sobre temas que a gente gosta, né, cara? Agora vamos lá, deixa eu colocar aqui a compartilhar, apresentar, vamos ver. Tela. Laura, depois se você quiser pegar o QR Code e jogar lá no grupo, lá no boa. áudio, manda para mim ou para a Tati, e aí a gente joga lá, eu sei que tem o grupo de vocês já, e aí a gente manda lá no Grandhound. Show de bola. Apareceu? Apareceu, Zé? Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, a gente estava na dúvida se já ia direto para os vídeos ou se fazer alguma introduçãozinha. Deixei uma introdução aqui, principalmente para quem não estava lá, ou para quem está assistindo e não tem tanto contato com a cirurgia de catarata em si, né? Então, qual que era a proposta lá da palestra que a gente deu? Foi mostrar alguns detalhes de complicações associadas a uma das etapas mais importantes, mas muito importantes que acontece durante a cirurgia de catarata, que é a abertura da cápsula que envolve a lente, que a gente chama de capsulorhexia ou capsulotomia. E aí a ideia era mostrar alguns casos complexos, tá? Então, a ideia de se fazer a capsulorhexia é promover uma abertura circular na parte anterior da lente, com o objetivo de você conseguir acessar a lente. Para isso, a gente usa alguns instrumentos cirúrgicos, desde uma simples agulha, que a gente vai chamar ela de cistítomo, tá? Ou uma pinça mais apropriada, que é a chamada pinça de Utrata. Então, com essa pinça, a gente promove uma abertura de preferência, conforme a técnica, circular, para conseguir chegar na lente do olho. A técnica é chamada de capsulorhexia curvilínea contínua. Foi dentro de um nível de aprimoramento, né, que teve melhores resultados aí. Então, é a técnica que hoje em dia é a recomendada, né? Outras já foram testadas, mas essa teve um resultado melhor. Então, hoje em dia, o que predomina é fazer a abertura circular contínua da cápsula em sua região anterior aí. Pode ser feito também na sua região posterior, né? Por que circular? Ela é circular para que a gente consiga distribuir, lembrar um pouco da ideia do avião, né? A cabine do avião ela também é circular, para não existir nenhum ponto de tensão, principalmente quando a gente está ali manipulando a lente, tá? Então, com isso, uma rhexis bem circularzinha, você consegue evitar quadrantes que possam resultar em momentos de tensão naquele quadrante e, com isso, culminar numa abertura radial da cápsula, que é o que a gente não quer de jeito nenhum. Então, a capsulorhexia, né, ela melhorou bastante aí o resultado da cirurgia de catarata. Por quê? Como eu já tinha dito no primeiro tópico, diminuiu a possibilidade de rasgos radiais da cápsula, permitiu que o saco capsular permanecesse mais estável, tanto durante a cirurgia quanto no momento de implantar a lente intraocular, o que ajuda também, quando você faz ela bem feita, bem centralizada e do tamanho correto, tá? Favorece o posicionamento da lente intraocular e, como eu coloquei no último tópico aí, uma das etapas centrais da factoemulsificação. É o momento que quer dizer muito para a gente como é que vai ser a cirurgia, de uma forma geral, tá? Basicamente, é um momento que quando o pessoal principalmente está treinando, mas na verdade eu acho que é um certo momento de tensão, mesmo para quem já opera há muitos anos, porque é um momento que vai determinar muita coisa, por exemplo, se você vai conseguir colocar a lente intraocular ou não, tá? Dependendo da complicação que você vai ter com a capsulorhexis, isso vai prejudicar o implante da lente intraocular, tá? Hoje em dia a gente ainda tem a outra opção, né, que a gente pode colocar a lente na câmara anterior, mas até alguns anos atrás isso não existia, tá?
Então, quando acontece uma complicação maior com a Rhexis ou com o próprio saco capsular, né, hoje em dia a gente tem recursos para poder tomar uma outra atitude e não deixar o nosso paciente sem lente. Tá? Mas, principalmente nos cursos que a gente faz aí, lá no Qualitas, né, que eu participo, a gente vê que nos cursos de catarata é o momento que o pessoal tem mais tensão, né, mais dificuldade para conseguir fazer uma Rhexis bem feita, né? Durante muito tempo a gente treinava em olho de porco, hoje em dia também tem aí a opção da Visu para poder treinar no modelo, né, que é mais uma forma de a gente conseguir evoluir em relação à concepção da cápsula Rhexis aí. Muito bem, como que é feita a Rhexis? A gente utiliza o azul de tripano para poder marcar o saco capsular, tá? Isso aí eu falei lá no congresso, né? Não é propaganda não, mas é porque, para mim, de todos que eu já usei e que a gente consegue ter um acesso fácil, foi o que melhor marcou para mim, foi o azul de tripano da Oftalmos, tá? Então você vê, olha esse videozinho, como é que ele está bem marcado ali. E aí, além disso, a gente pode utilizar um cistítomo, que a borda cortante da agulha a gente vai utilizar para poder fazer a primeira abertura no saco capsular. Existem cistítomos que a gente compra pronto, ou a gente pega realmente a agulha de insulina, dobra, conforme vocês estão vendo na imagem aí, bem próximo disso, e usa essa ferramenta para fazer essa abertura inicial da cápsula aí. Então, lá no videozinho, vamos ver se vai rodar bem, me fala aí, Boris. Eu fiz a incisão, e agora eu estou expandindo com a própria borda da agulha a cápsula, abrir ela, eu costumo abrir ela do centro para a periferia. O suficiente para eu conseguir tentar visualizar ou medir, né, a divisão entre a região cortical e a região medular. Então, após feita essa primeira abertura, eu vou expandir essa abertura empregando aí uma pinça de utrata. Existem modelos de pinças curvas, existem modelos de pinças retas. Eu gosto mais da curva, porque eu acho que ela acompanha a circunferência da lente e fica mais fácil, né, de você fazer uma leve contrapressão, aí, caso seja necessário, para manter a lente também estabilizada no local durante o momento da cápsula Rhexis. Mas é opção, tá? Então tá ali, ó, estou expandindo. Observe como que minha mão, na verdade, meus dedos deitam a pinça para poder ir direcionando a tração, né, o chamado cisalhamento que a gente está fazendo ali, para que eu consiga permitir um rasgo tangencial ali, ó, evitando que ele escape para radial, né, na linha, em direção ao equador da lente, né, e da cápsula, enfim. Então, ó, circular, olha a pinça como ela vai se movimentando, bem delicado, bem suave, não tem que ter pressa. Está ali a Rhexis redondinha, bem centralizada, que é o que importa nessa situação. Então aqui, ó, vou mostrar um vídeo agora focado mais próximo do olho, para a gente ver mais detalhes. Tá aí o cistítomo confeccionado, que eu confeccionei, né, na verdade. E aí a gente faz a incisão central e veja que eu vou usar a borda cortante da agulha para fazer o corte na cápsula. Então vamos lá, ó. Fiz, e aí, ó, com a parte cortante eu já fiz a primeira abertura. E depois, para poder ampliar, eu me adaptei a fazer anti-horário, tá, gente? Mas tem muita gente que faz no sentido horário também, super bem. Então tá lá, olha como é que a pinça vai se movimentando, solto a pinça, vou lá na base, eu não vou girando o tempo inteiro, normalmente é 1/4 de volta, e aí depois solto, volto à base, mais 1/4 de volta até fechar o círculo por completo. Qual o tamanho do círculo ideal? 1 milímetro menor do que a zona óptica da lente. Essa é a condição ideal aí da Rhexis. Como que eu vou medir? Algumas pinças utratas, elas têm marcas nela. Na hora que você vai comprar, você pode conferir isso, tá? Ou existem os anéis, né? Que vai me fugir o nome aqui agora, eu vou mostrar ele num vídeo aí, que ele consegue medir e marcar pra gente a circunferência que a gente tem que abrir. Então tá aqui, ó, de novo. Soltei 1/4 de volta, vou lá na base e direciono o tangencial para ele circular. Então é rasgar um papel circulando.
E aí, ó, ali a proximidade com a origem da Rexis me ajuda a controlar isso melhor. Então, quando ela começa a querer escapar, a gente solta, volta na base, e se ela começar a querer escapar um pouco mais, a gente vai lá e direciona ela para o centro, a pinça para o centro, a força que a gente está fazendo para o centro. Quer abrir, empurra para a lateral. Quer fechar, para o centro. Então tá aí, ó, a pinça que eu falei, né, o instrumento que eu falei, que a gente consegue medir a circunferência da cápsula aí. Depois de um tempo, a gente vai treinando, e às vezes com o próprio cistítomo, em algumas cápsulas que estão mais soltas, né, não tem muita aderência, não tem muita fibrose, às vezes com o próprio cistítomo, você já começa a fazer a circunferência, vê se que eu vou usando a pontinha da agulha para ir direcionando, e depois eu pego só a pincinha, altrata, para poder finalizar onde que ele ainda ficou preso ali e remover a abertura que eu fiz. Bom, mas eu quero mostrar aí, através de alguns vídeos, algumas dificuldades que a gente pode ter ou podem surgir no momento da cápsula Rexis, que é a hora de parar, pensar qual o próximo passo que a gente vai tentar fazer para corrigir esse problema, tá? Então, eu vou mostrar casos que a gente conseguiu corrigir, casos que a gente não conseguiu corrigir. Quais são as dificuldades que eu listei aqui, ó? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado são pacientes jovens. A gente sabe que a gente faz muita catarata em animais com menos de 2, 1 ano de idade, né? E esses animais, a cápsula é muito elástica, lembra muito a cápsula do porco quando a gente está fazendo o treinamento, né? Para cirurgia. Outra, cataratas intumescentes. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, principalmente catarata aí, a gente está falando do diabético. Tudo ali está sob tensão, tá? Catarata morganiana, isso aqui tem que ter muito cuidado, principalmente na hora da incisão com cistítomo, porque às vezes você não vai ter a sustentação da lente para fazer uma contraforça ao cistítomo que você está utilizando. E aí o resultado final disso pode ser perfurar a cápsula posterior também, tá? Opacidades de córnea, aí cada um vai ter um nível maior ou menor de dificuldade frente à opacidade da córnea. Fibrose, e aí aqui tem que tomar cuidado, porque às vezes a fibrose pode atrapalhar o caminho da nossa circunferência na hora que a gente está fazendo a abertura da Rexis. Às vezes a fibrose está no caminho que a gente está fazendo, então a gente tem que usar alguns recursos a mais. E sinecas posteriores aí também podem prejudicar as Rexis de forma perfeitinha. Vamos lá, vamos ver alguns vídeos associados a isso aí. Então, fiz a incisão, usei a borda da agulha para poder cortar, e agora com a pinça vou expandir a abertura. Observa que eu estou puxando para o centro para tentar fechar, mas a cápsula é um pouquinho elástica. Eu puxei, veja que ela está querendo sair para a parte radial ali. Então, o que está acontecendo ali? A gente observa nessa situação que essa cápsula ela tem uma certa elasticidade, e da forma como eu peguei na pinça ali, ela foi direcionando a abertura para a região de equador de lente. Então aconteceu aí um escape para a região mais, um escape radial, né? E aí, o que fazer? Eu preenchi com o viscoelástico para criar uma força contra a expansão da lente, isso é importante, da cápsula, né? Isso é importante, mas o meu erro, ó, eu estava pegando muito distante, soltei, fui lá na base e puxei. Aí eu consigo ir um pouco mais para a região central, vou direcionando ela um pouquinho mais. Observe que eu vou trazendo, tentando fazer o círculo até que conseguir. Não está totalmente circular, mas está bem dentro do que a gente estava pensando em fazer, né, dentro do que foi possível fazer para corrigir ali. Um passo que eu acho fundamental nesse momento que aconteceu. Eu preencher com o viscoelástico fazer uma contrapressão para não deixar ela esticar de qualquer forma. Isso é importante, tá? Na hora que a gente vai fazer a Rexis, preencher a câmara anterior com o visco, às vezes até um visco com uma densidade um pouco maior, para ele fazer essa força contra, estabilizando a abertura da cápsula, evitando que ela corra daquela forma. Um outro cuidado, catarata intumescente.
Observe que a gente tem até a fratura ali na lente, já o Y, né? Está até mais do que um Y aqui. É bem evidenciado para a gente. Essa catarata está sob tensão, tem muito líquido dentro desse saco capsular, tudo provocado provavelmente por um quadro de diabetes. E aí, a gente preenche com visco, para deixar isso aí bem tenso, tá? Olha lá, eu destaquei com a seta ali a fratura. Eu gosto de colocar visco assim em cima do olho também, então não precisa ficar toda hora alguém molhando para mim. Protege também mais o epitélio da córnea, né? E aí, vamos lá. Qual a preocupação nessa situação? Eu tentar descomprimir o saco capsular de uma forma mais suave, sem fazer uma abertura muito rápida e extensa, porque isso, se isso estiver sob tensão, isso vai forçar um rasgo radial no meu saco capsular. Então, vamos lá. Aqui, ó, né, mostrando para a gente como seria a ideia dessa catarata intumescente, né? Tá tudo sob tensão, em expansão. Normalmente, quando a gente faz uma avaliação pré-operatória, na hora que a gente usa o ultrassom, a gente mede, a lente está enorme por conta disso, tá? Então, aí é importante a gente usar o visco de qualidade no saco, na câmara anterior, para fazer essa força, mantendo a cápsula mais estável durante a nossa manipulação. E para que o visco evite que o material da lente sob tensão queira expandir e projetar para a câmara anterior, abrindo ainda mais a minha Rexis. Então vamos lá, ó. Descomprimo, você pode até aspirar o conteúdo ali com a própria seringa que você está usando para poder. Estou vendo, estou tentando dar uma aspirada no material para ver se alguma coisa vem. Não veio, tentei abrir. E aí, ó, delicadamente a gente vai fazendo a abertura. Eu vi uma técnica recente que eles faziam uma abertura em espiral, achei interessante também, e ainda não fiz. Nesses casos, precisei descomprimindo aos poucos. E aí, beleza, feita a Rex sem maiores preocupações. Essa etapa que ia vir na sequência agora é bem preocupante também, tá? Por quê? Era o momento que a gente faz a chamada hidrodissecção. E tem que ser muito suave a hidrodissecção, ou, em alguns casos, às vezes, nem fazer, tá? Porque o líquido que você vai enviar ali dentro, dependendo da força que você coloca, ele expande o saco capsular de uma vez só. Se tiver algum vetor, alguma área que tem angulação na abertura da Rexis aí, vai abrir naquele local. Vou mostrar um vídeo para vocês depois disso. Outro detalhe, cápsulas que tem alguma fibrose ou retração, igual a gente está vendo aí. Isso aqui engana muito, tá? Porque essa área central, onde que o cistítimo está manipulando ali, ela está toda retraída, né? Então, essa cápsula teve uma retração. Então, na hora que você faz uma abertura, você vai com o seu hábito, né? De já ter um determinado padrão de abertura para essa Rexis. Olha como é que força os ligamentos, gente, olha. Ligamentos todos aparecendo, os anulares ali, por conta dessa manipulação. É uma cápsula que você vê que tem uma certa dificuldade de promover a abertura dela. Ó. Ela tem uma elasticidade, ao mesmo tempo, pontos de retração. Então, você vê um pouquinho que eu abro, olha o quanto que ela expande, ó. Só uma pequena abertura, olha só como é que qualquer rasguinho que dá, ela vai embora, ó. Olha as zonas aparecendo, ó, claro, né? Isso gera tensão nas zonas também, toda essa manipulação. Olha o tamanho que ficou essa Rexis, tá? Aí é a hora que você para e pensa, e agora, será que vai dar para colocar a lente aqui? De novo, olha lá, ó. Então, aqui um pouco de opacidade, né? Aqui está até uma opacidade mais suave, mas a gente vê que, dependendo, ela pode atrapalhar um pouco a gente na visualização da Rex que a gente está fazendo. Tem casos bem piores do que esse aí, que dificultam realmente, tá? Principalmente quando a gente vai fazer catarata em pug, né? Que normalmente costuma ser bem pigmentado. Então tá ali, a gente foi fazendo a Rex, até que foi certinho, nem tão complicado a abertura nesse caso aí. Aqui, o que eu falei dos cães jovens, né, pacientes jovens, quando a gente vai operar aí, a elasticidade, aqui vale a pena, né, o pessoal fica criticando,
é ruim treinar no olho do porco, porque o olho dele é muito elástico. Mas é o que você vai pegar quando você está fazendo uma Rexis em um cão jovem, tá? Ele também tem a cápsula muito elástica ainda. Então, se você não tomar cuidado, fica desse tamanho aí, ó, gigante a abertura, e isso pode prejudicar em muito o implante da lente, tá? Então, nesse caso, a gente vê que a Rex ficou gigante. A preocupação é com os ápticos saindo, né? Na hora que você vai introduzir, colocar a lente. De novo, aqui é um Husky, filhote também. Olha como é que é bem elástica. Você vê que eu não consigo nem cortar com a parte que é cortante da agulha, hein? Não vai, ó. Olha a dificuldade. E aí, resolvi pegar com a Ultrata e com a própria Ultrata e manipulando, angulando, girando, solta na base, gira e traz para o centro, solta na base, volta na base ali, gira, traz para o centro, aí, com cuidado. O vídeo está acelerado, tá? Porque eu achei que não ia dar tempo. E aí, trazendo para o centro, fechei meu círculo. Bom, catarata morganiana é aquela catarata que o córtex está todo liquefeito e o núcleo permanece denso, flutuante e nem sempre centralizado. Então, qual que é a grande preocupação? Na hora que a gente vai colocar o cistítomo, presta atenção para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou fazer o rasgo, descomprime tudo de uma vez só. Saiu todo o material cortical. Uma dica, direciona o cistítomo para o núcleo que ainda tem material ali para te dar o apoio, caso aconteça de escapar, você ter o apoio, né, a sustentação do núcleo por baixo, para não acontecer da ponta do cistítomo encostar na cápsula posterior. Então, o que aconteceu? Já falei, né, o córtex bem liquefeito, no que eu fiz a abertura, esse material todo saiu de uma vez só. E aí, o que fazer? Direcionar a ponta do cistítomo para a região do núcleo e ter mais cuidado ali na hora de fazer essa abertura. De novo, e aí eu vou mostrar o que eu fiz na sequência. Abri, olha como é que sai tudo de uma vez, acabou a cirurgia, né? Quase isso. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande agora de expandir a Rexis. Por quê? Quando você tem a lente, ela te dá uma sustentação para você conseguir manipular ali, né? Então, qual era a opção aqui? Eu lavei para remover o restante do córtex, né? Fiz uma hidro, e aí com a tesoura eu expandi um pouquinho para dar o direcionamento para a minha Rexis, peguei uma Vanas, e aí, antes disso, eu preenchi o saco capsular com viscoelástico para poder expulsar a cápsula posterior, para eu não ficar em contato da minha manipulação ali e ter risco de eu encostar nela também. Como eu não tinha a sustentação adequada, você vê que a minha abertura da Rex ela ficou descentralizada. Circular, né, mas descentralizada. E aí, na hora de implantar a lente, isso traz um prejuízo para a gente, porque existe a possibilidade de um áptico escapar e também da lente como um todo sair de dentro do saco capsular, né? Então, é uma preocupação. Então, coloquei o visco, e aí sim. Olha como é que ficou esse implante no final. Não sei se vocês conseguem perceber, não sei se dá para ver a minha setinha aí, mas a abertura está aqui, ó, da minha cápsula Rex, e a zona óptica está aqui, totalmente fora, né? Qual que é a preocupação? Que um áptico desse consiga escapar. Então, tenta direcionar sempre o áptico para fora da abertura que ficou ali, para evitar que isso aconteça. Cataratas nucleares, a gente vê que esse é um caso que desenvolveu a catarata bem em região de núcleo, já tem bastante fibrose em retração do saco capsular, ó. Olha como é que ele está todo enrugado na sua porção anterior. E a parte de córtex, está cheio de bolha ali, né? Então, olha também a dificuldade para conseguir fazer a abertura por conta dessa retração desse saco capsular. Vou entrar com viscoelástico de novo para tentar soltar isso tudo aí. Na primeira eu fiz uma hidro, né? Aí.
Então eu fiz uma hidrodissecção usando um viscoelástico quase. E aí agora, com a pinça, vou tentar manipular ali para ver se ela vai permitir a abertura. Aí peguei. Olha como é que ela está toda. Ali está faltando, para eu ter uma boa abertura, expandir um pouco mais a minha incisão inicial no saco capsular e, de preferência, criar uma aba, né, para ela conseguir eu direcionar a abertura dela. Você vê que o meu direcionamento não estava muito bom por conta disso. Até que eu consegui um espaço ali, né, e com isso eu comecei a direcionar a minha abertura da Rhexis. Mas olha a dificuldade que essa retração e essa fibrose desse saco, até por conta de todas as alterações que a catarata foi provocando na própria lente, mas também refletindo sobre a característica do próprio saco capsular, né? Então, olha como é que a gente vai manipulando, mesmo que seja de uma forma bem delicada, tensionando o ligamento, ó, ligamento aparecendo. Então, a gente vai com cuidado ali para tentar promover essa abertura central. E aí, você vê que eu nem fui forçando para ir em grandes distâncias, não. Tá bom, melhor que isso aí, eu acho que vai ser complicado. E aí, lembrar que o ótimo atrapalha o bom, né? Então deixa como tá assim, já é o suficiente para a gente poder fazer o procedimento. Aqui, em casos de lentes subluxadas, então vocês vão ver que na parte inferior, a lente está solta, ó. Principalmente onde tem essa bolha aqui embaixo no viscoelástico. Então a gente vai tomando cuidado ali para não forçar demais o restante dos ligamentos, né, o que poderia provocar aí mais instabilidade da lente e prejudicar a possibilidade de implante da lente, né, da DIO, né, ao final da cirurgia. Então, eu fui fazendo a abertura central ali, bem sobre a região nuclear, sem forçar demais. Agora sim, ó, na hora que eu pego um pouco, eu estou fugindo desse local, para não tensionar essa lente no sentido oposto ali. Começou a querer escapar, peguei na base, trouxe para o centro. E aí fechei. Então, esse é o aspecto final aí dessa Rhexis, que tem uma dificuldade maior por conta dessa lente estar subluxada aí. De novo, vamos lá, fiz a incisão central, expandi. Nota que a parte cortical está bem liquefeita, né? Ela já está até saindo ali pela abertura da Rhexis. Ó. Fui fazendo a abertura. Olha como eu estou distante, estou puxando distante, aí soltei, fui lá na base. O problema é que puxei um pouco a mais, olha como é que ela começou a escapar muito agora. Lembrou um caso lá do início, mas esse foi mais ainda. E olha como é que eu não estou conseguindo pegar na parte de inserção dela ali. Ali na setinha vermelha ela abriu demais. Puxei, em vez de eu tinha que ter soltado, indo lá na base, para poder buscar e direcionando a tangencial dela. Não fiz isso, puxei demais, ela abriu muito. Olha o nível de abertura da Rhexis. Desisti, fui com a Vanas, cortei. Cortei ali, tirei, acabei de tirar ela. Enorme, gigante a Rhexis. E aí, colocar ou não colocar lente? Esse era um paciente jovem e eu não queria deixar ele sem lente. Então, essa é a minha grande complicação que pode acontecer agora, colocar lente e depois de uns dias ela luxar. Mas eu coloquei a lente. E aí, olha o que me acontece durante a minha manipulação dessa lente. Percebam que embaixo os dois ápticos estão fora. São vídeos mais antigos, mas é bacana da gente ver. Então tá ali, ó, coloquei a lente dentro do saco. Percebam que na hora que eu tiro a pressão do líquido que eu estava infundindo, aqui embaixo, o áptico sai de dentro do saco capsular. E agora, o que fazer? Vou colocar viscoelástico para ver se eu consigo criar uma contrapressão, posicionar essa lente ali de uma forma diferente para ver se ela vai ficar.
Dessa forma, ela não estava aceitando ficar no lugar. Ó, então eu vou direcioná-la um pouco, tentei girar ela de forma que os ápticos ficassem fora dessa abertura maior. Também não estava funcionando muito, o áptico escapava. Escapou o áptico de novo. Aqui. Mais uma vez saiu o áptico, está sobre a lente. E agora, o que fazer? Bom, vamos fechar um pouco a abertura. Eu vou manter ela sob tensão, sem deixar perder conteúdo da câmera anterior. Dessa forma, tentando manter a câmera mais estável. E vou girar essa lente. Vou mudar a posição dela. Vou tirar esses ápticos desse local. Vamos girar o que for possível. Gira, gira. Para poder tirar o áptico do local onde ele está escapando e tentar aproveitar o máximo possível o que ainda tem, as áreas que tem mais, né, que ficou maior, o áptico, a Rexis, né, a cápsula, desculpa. Bom, deu uma giradinha nela, beleza, a lente ficou no lugar. Interessante, nunca tive problema nesse olho com essa lente. Até hoje, nada. Perfeito. Cuidado com isso aqui, pessoal. Usem materiais de boa qualidade e não reaproveitem certos materiais, que a chance de ter problema é grande, tá? Eu lembro que antes eu comprava bisturis caros para poder utilizar e achava que era bisturi eterno, né? E às vezes a gente via que a gente tinha muito problema com esses bisturis. Então, hoje em dia, é bisturi descartável mesmo, usa uma vez, joga, no máximo duas, joga fora. Olha o que pode acontecer nessa situação aí. Bisturi, onde o corte já não está tão perfeito, na hora que você vai fazer a incisão, você vai forçar mais um pouquinho, e aí, de repente, a borda cortante dele está ruim, até que se força um pouco mais, ele escapa e crava lá na lente, lá na cápsula, atrapalhando totalmente ali onde que seria a nossa abertura da Rexis. Então você vê que a Rexis acabou ficando descentralizada, que se eu fosse tentar centralizar ela, a abertura do saco, da abertura da Rexis ia ficar enorme, né? Semelhante ao que aconteceu naquele caso anterior. Então ficou circular, porém descentralizado. Olha a lente como é que fica lá. Problemas associados a isso aí. Instabilidade da lente, luxação da lente, possibilidade de opacidade de cápsula posterior aí muito grande. Então, e essa aqui é uma clássica, né? Talvez muita gente já tenha visto essa aí, que eu já emprestei esse vídeo algumas vezes aí, há muito tempo atrás, quando eu estava começando a usar a câmera, isso me aconteceu, essa pérola aí que ficou guardada, gente. Acho que na veterinária não tem isso, não tinha visto isso até então, né? Olha só o que vai acontecer, vamos lá. Fiz a incisão, já fiz a aberturazinha aqui para a Rexis, e aí agora eu vou com a Ultrata expandir a minha Rexis. Então, vou lá, pego lá onde eu fiz isso. Olha como é que a mão treme. Cuidado até para entrar no olho. Como é que a gente vai evoluindo, né? O bacana é de filmar isso, ó. Você vai vendo toda a sua evolução e depois você para assistir o vídeo e ver o que você pode melhorar também. Isso é legal. Então, olha lá, estou fazendo a Rex totalmente sem técnica. Olha que a minha pinça de Ultrata está deitada na lateral, está lateralizada. Estou puxando mesmo, de qualquer forma. E aí, ó, você olha e fala, ficou redondinha, né? Mas ela ficou muito pequena, tá? Muito pequena. Olha lá. Faz uma fimose. E daí? Daí que depois... Então, ó, o que aconteceu? Que eu estou explicando, a Rex ficou muito pequenininha, né? Então, prejudicou a próxima etapa. Vamos para a próxima etapa. Vou fazer a hidrodissecção. Vou descolar a lente do saco capsular. Então, eu peguei a cânula, vou colocar ela ali, você vê que está bem tenso também essa lente. Olha como é que ela deu uma expandida. E aí, de repente, agora, olha o rasgo radial que essa cápsula fez. Na medicina, eles chamam isso aí, né, de bandeira argentina, né?
Foi quase uma bandeira argentina, tinha que ter aberto para os dois lados, tá? Eu consegui ainda, nesse caso, fazer toda a faco, mas não consegui colocar lente nenhuma, porque à medida que eu fui manipulando, eu fui vendo que ela foi abrindo também para a parte posterior do saco capsular. Por que isso aconteceu? Rexis muito pequena, a injeção do líquido do BSS ali para dentro do saco capsular, dependendo da forma como eu fiz, pode ter gerado mais tensão ainda, o que forçou o meu saco capsular e fez com que ela acontecesse esse rasgo aí, tá? Na medicina eles chamam isso de bandeira argentina, se tivesse feito aquela abertura completa. Essa mesma abertura que a gente fez para um lado, feita para o outro lado, é a famosa bandeira argentina por causa dessa faixa central em branca, né, da bandeira aí, tá? E um caso onde a Rex foi perfeita, a cirurgia foi perfeita, passaram-se 1 ano e meio, 2 anos quase, o cachorro volta desse jeito aí, gente, olha. O que aconteceu aqui? A lente luxou a parte, uma parte lateral dela, né? 2 ápticos aí, ó, totalmente luxado, deformando a pupila, tá? Deformando a pupila, apoiando sobre a íris, tá? E não dá para ver se o outro lado já tinha acontecido isso ou não. Foi uma cirurgia que não teve nenhuma intercorrência, foi tudo bem com ela, tá? Mas acontece muito do saco capsular retrair, dependendo da forma como ele retrai, a lente pode se movimentar e gerar essa complicação aí no pós-operatório tardio, né? Quase 2 anos depois, tá? Ele chegou assim, passaram-se algumas semanas, ele voltou assim, a lente soltou por completo, e além de soltar por completo, os ápticos começaram a tocar o endotélio e fazer todo esse edema que vocês viram aí, tá? E foi o único caso que eu tenho filmado até hoje de que eu tive que fazer explante da lente. Olha a lente ali, ó, toda posicionada na câmara anterior. Então eu fiz uma abertura perilingual ali, expandi a abertura, suficiente só para a lente realmente passar. E aí não teve jeito, teve que fazer o explante. Uma vantagem é que esse animal era jovem, o endotélio dele restabeleceu e a transparência voltou em menos de um mês, tá? Então, pelo menos isso foi o lado positivo da história. Se fosse um cão idoso, imagina, ficar com esse nível de edema aí para sempre ia ser complicado, até por conta das complicações que isso gera para o olho. Então tá lá, ó, tirei a lente todinha, uma vez só. Sai a lente toda, ó. Sem nenhuma aderência. E o olho funcional, tá? Não chegou a afetar a visão, não. Uma pena da lente ter saído, né? Porque perdeu a contribuição da lente para a visão. E é isso. Muito obrigado. Demorei nada. 20... Não, foi para compensar que a gente tirou 10 minutos do senhor lá, viu? É verdade, eu peguei os 10 minutos aqui. Aí. Aí o senhor pegou os 10 minutos. As É perguntas, tem verdade. pergunta no chat, mas aí a gente vai deixar para o finalzinho. Final. Professor, obrigada novamente aí pela sua contribuição Eu que para nós. agradeço. E aí vamos para a nossa Próxima. próxima convidada, que também foi no Medivep e falou também sobre catarata. Então, eu queria chamar aqui a professora Carol Góes, fez graduação pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Clínica e Cirurgia pela FMVZ-USP, a sócia e diretora da Nova Núcleo de Oftalmologia Veterinária em Goiânia, tem ênfase em cirurgia de catarata e também em crosslink. Então, novamente, eu queria agradecer a professora Carol Góes, e a palavra é sua. Tá certo? Tá aparecendo aí, Tati? Tá certo, sim, Pro. Tá certo, Carol. Mas vou colocar aqui, né? Compartilhar ela aí. Onde? Você... Só pôr aqui, né? Isso. Aí, deu. Você só... Deu. Tem que Aí tirar tá essa aparecendo carinha uma... aqui. Isso. Eu ponho aqui, né? Minimiza ela. Senão você coloca a tela cheia. Peraí.
volta lá, deixa a apresentação aberta, compartilha só a tela cheia, que é a tela que você está apresentando, para não ficar a tela dupla. Tela cheia. Compartilhar. Deu ou não? Tá aparecendo tela dupla. É que se você fechar ali, você vai sair do Google Meet. Você está compartilhando direto do Meet? Está aparecendo o seu Meet ali lá no fundo, ó. Maximiza essa sua tela pequenininha aí. Essa? Ou senão você descompartilha. Vixe, Maria. Nossa, O que é isso? Porque tá a tela infinita. Senão você descompartilha e compartilha de novo numa outra tela. Isso. Vai lá, clica na TVzinha. Ah, aqui. embaixo. Isso. Aí tem a opção de você compartilhar só a janela. Aí deu. Isso, agora foi. Saiu de... Mas vocês estão vendo a telinha de novo ou não? Não. A gente tá vendo Ela essa tá tela. certa. Aí, tá. aí você não aparece, é normal. Ah, tá. Então, obrigada, pessoal, aí pelo convite novamente. Vou acelerar aqui. Eu escolhi, na verdade, eu teria aqui 3 tipos de complicações pós-operatórias para conversar, mas pela brevidade aí, né, do tempo, eu vou falar de uma só, que é a cirurgia, que é a endoftalmite, né? Isso não está passando meu negócio? Ah, peraí. Peraí, ocultar. Aqui, passou. A gente sempre fala, né, que tem muitos tipos de complicações da catarata. Como eu estava falando, eu vou falar só da endoftalmite, só mais para dar um panorama geral aqui. As complicações mais comuns, né, são uveites, que a gente não consegue controlar com medicação de pós-operatório, roturas, descolamento de retina, decorrentes de muita inflamação, ou também no transoperatório, degeneração endotelial, que são animais idosos, que acabam que têm, devido ao tempo cirúrgico, acaba tendo um pouco de descompensação. Alterações do saco capsular, tantas opacidades, que são comuns, praticamente todos os animais têm, né? Ou também as fibroses, que são aquele enrugamento, né? Aquela diminuição ali da cápsula ao longo do tempo. Membranas vasculares, fibrovasculares pré-iridianas, que é o principal problema quando a gente fala do glaucoma secundário, o glaucoma propriamente dito, e a endoftalmite, que é o que eu vou conversar hoje aqui com vocês. A endoftalmite, ela é a complicação pós-operatória mais difícil da gente ter, realmente ela é bem incomum, mas é muito grave, né? Porque dificilmente, são poucos os casos, né, de endoftalmite que a gente consegue aí resolver de modo que permaneça o olho. Na verdade, a gente nem fala de permanecer a visão, claro que pode acontecer se for manejado muito precocemente, mas normalmente são complicações tão graves que vão culminar ali com a perda do bulbo ocular mesmo, né? Então, o prognóstico acaba sendo ruim para a visão e para a própria manutenção do olho, né, do bulbo ocular. Normalmente estão acometidas bactérias gram-positivas, Staphylo, Strepto, embora eu vá compartilhar aqui com vocês um caso de uma infecção por gram negativa, né? Muda um pouquinho o tempo de início, né, que é por volta de 18 dias de cirurgia, muda um pouquinho em relação aos humanos, né? A gente vê que é um pouco mais precoce a endoftalmite nos casos de pacientes humanos. E essa contaminação acontece ou durante o trans, né, durante a própria cirurgia, acontece algum influxo ali de bactéria, ou no pós-operatório. Às vezes acontece uma sutura, uma sutura inadequada, uma deiscência da própria sutura,
ou pequenas traves vítreas que acontecem de aderir ali na incisão e facilitar a contaminação, né, do vítreo e a endoftalmite, de fato. E menos comumente ela acontece por via hematógena, quer dizer, pelo sangue, né? Então a infecção vai ali pela corrente sanguínea. Esse caso, né, dessa pacientinha, é um caso um pouquinho diferente, porque assim, é de uma fêmea, shih tzu, diabética, de 8 anos, que tinha já previamente a cirurgia, já tinha rotura capsular dos 2 olhos, né? Então, são aquelas roturas, são muito comuns, esse tipo de rotura no paciente diabético, são aquelas roturas que acontecem ali no equador da lente, né? Quase sempre ali no equador, mas, assim, a despeito dessa complicação inicial de rotura, uma cirurgia um pouquinho mais, não digo mais difícil, mas, assim, mais cuidadosa, né? Parecia ser uma evolução normal. Então, no 8º PO, a gente aplicou o TPA intracameral, às vezes uma ou outra membraninha inflamatória, acaba sendo reabsorvida ali, depois que aplica o TPA. Retiramos os pontos com 8 dias e estava uma evolução normal, né? Aqui, só para a gente mostrar aqui as fotos, né? No primeiro dia, dá para ver o olho direito, que já tinha uma rotura grande ali, principalmente aqui nesse canto nasal, até com muita inflamação, né? Muito infiltrado já na córnea. O outro olho nem tanto, mas no dia da cirurgia a gente verificou que já tinha assim, rotura. Dá até para ver aqui, esses aqui são as fotos do primeiro dia, e aqui no dia da cirurgia, a gente vê que com a medicação até que melhorou bastante aqui dos infiltrados, da inflamação, e do outro olho, o olho esquerdo, deu para ver aqui os pontos aqui de sinéquia já denunciando aqui uma área ali de rotura no equador. Mas, embora esses pequenos detalhes aqui da cápsula, a cirurgia foi tranquila, a gente fez o implante da lente, a gente tomou cuidado, né, de direcionar os ápticos aqui para áreas longe aqui de onde tem essa rotura, né, do equador, do outro olho da mesma maneira, e no 16º dia parecia tudo estar indo bem, né? O olho direito, que era esse mais comprometido, aqui com leucoma cicatricial na área onde tinha aqueles infiltrados, né, do início do caso. O olho esquerdo também com um pouquinho de edema, mas assim, tudo nos conformes, né? E foi aí que, por volta do 18º pós, né, a paciente volta, né, a proprietária referindo, né, que estava realmente com o olho esbranquiçado, perdeu o brilho, a catarata está voltando, né, e aí a gente fica naquela dúvida, será que é endoftalmite ou será que é o moracoso lipoide, embora a gente saiba, né, que o moracoso lipoide é um pouquinho diferente, né, fizemos nesse 18º pós uma cultura, era uma paciente colaborativa, né, ali com uma agulhinha mesmo de insulina, a gente conseguiu coletar um moracoso para fazer cultura e antibiograma, e para o dia seguinte, programamos uma lavagem da câmara anterior, aplicamos o antibiótico intracameral, que foi o Vigamox, e intravítrio fizemos a micacina, sim, empiricamente, né, a gente não tinha resultado ali de antibiograma, na verdade a micacina é porque a gente sabe que funciona bem, né, a gente faz muita cultura em úlcera de córnea, pensamos ali que talvez pudesse extrapolar as bactérias que acometem as úlceras de córnea e aparecem nas culturas de antibiogramas, extrapolamos ali para essa possibilidade aí de endoftalmite e fizemos a micacina, né? Mas, né, um dia depois, né, a piora foi, assim, expressiva e foi indicada a enucleação.
Então, foi da seguinte maneira, né? O 18º dia que a paciente chegou assim, no dia seguinte, antes da lavagem da câmara, você vê que foi uma evolução dramática, né? De um dia para o outro, em menos de 24 horas, com bastante hipópio, muita reação de câmara e bastante desconforto, né, da paciente. Fizemos a lavagem da câmara, lavagem atrás da lente, só da câmara anterior. Não fizemos o que é o mais indicado e é o que poderia resolver o caso, que seria uma vitrectomia, né? Geralmente nós, né, cirurgiões de segmento anterior, a gente não tem equipamento, né, para fazer uma vitrectomia de qualidade, né? A gente tem um vitreófago para fazer vitré anterior, mas a gente não tem um aparelho, de vitrectomia posterior mesmo, que é o que seria indicado aqui. E 24 horas depois dessa lavagem, já muito mais dramático, né? Um hipópio bem expressivo, com bastante já, um olho já bem inflamado, com muita reação de câmara, com muita infiltrado corneano, muita neovascularização, hiperêmico e doloroso, né? A cultura veio uma gram negativa, veio uma E. coli, sensível à amicacina e esses 2 antibióticos, antibióticos, né, de uso hospitalar. Fizemos no dia, né, a gente tinha feito colesterol, pensando nessa possibilidade aí de mucorose lipóide, mas estava tudo bem. Então, assim, é uma bactéria um pouquinho mais difícil de ver nas endoftalmites, mas ela é sensível à amicacina, e mesmo a gente usando a amicacina como injeção intravítrea, talvez ali pelo tempo, né, não funcionou bem, e pela ausência da vitrectomia, né, que a gente não consegue fazer com o vitreófago anterior, acaba que o caso evoluiu, assim, muito mal, né. Como fatores de risco, né, a gente sempre cita as roturas capsulares, que são condições ali que facilitam a comunicação, né, do vítreo com o segmento, com a câmara anterior, na verdade. Então, fica muito mais fácil de passar um agente patogênico ali de segmento anterior para o vítreo, que é onde acontece realmente a infecção, a endoftalmite, né? Animais com doenças periodontais graves, né, como essa paciente, e na verdade essa boquinha aí é da própria paciente do caso, né, então foi uma paciente diabética com rotura capsular, então que a gente acelera um pouco aquela preparação ali antes da cirurgia, antes da cirurgia da catarata, e às vezes deixa de fazer o tratamento periodontal como a gente sempre faz, por conta daquelas roturas, e acelera para tentar salvar o olho, e acaba que fica a questão da doença periodontal ali presente, né? Pacientes diabéticos, né, como essa, e incisões mal seladas. Eu sempre falo de testar a incisão, né? Então, ao final da cirurgia, a gente testa, né? A incisão principal, a gente costuma dar ponto, né? Agora, a paracentésica, a gente costuma não dar ponto, muita gente dá, outras não. Tem que testar. Vou mostrar um vídeo mais à frente, né? Qual a conduta, né? Qual que é a conduta correta, né? Primeiro, o diagnóstico precoce. Então, assim, esse pós-operatório cuidadoso, né, da catarata, ele é muito importante, né? Lavagem da câmara e antibiótico terapia intravítrea e sistêmica também são recomendações aí da literatura. Então, esse Vigamox intracameral, você pode colocar outros também, pode colocar micacina, listei outros aqui, como cefazolina, gentamicina, clindamicina. Essas doses aqui, melhor dizendo, são as doses em que esses fármacos não são tóxicos para a retina, né, para o segmento ali, para o segmento posterior, mas
é importante fazer a vitrectomia, né? A vitrectomia, que é trocar todo aquele vítreo que está contaminado e diminuir esse desafio, né? Com contaminação, né? Com bactéria, que seria o mais importante e é o que faltou aqui, nesse caso. E acaba que evolui, sim, muito desfavorável, né? Então, é um prognóstico muito ruim e uma evolução muito negativa nessas condições, né? O que a gente sempre costuma fazer, né? É o tratamento periodontal prévio, para quando é possível, a não ser que sejam emergências, né? Cápsulas rotas, diabéticos que costumam fazer isso, na verdade, aquelas roturas ali de equador que você tem que agir rápido antes que faça um glaucoma secundário, né? Mas, idealmente, sempre fazer o tratamento periodontal previamente. Na literatura, na verdade, o único método, né, a única medida que realmente tem comprovadamente eficácia em relação à endoftalmite é a antisepsia da superfície ocular com iodopovidona 5%, né? Isso é o que está mostrado nos trabalhos, é a única coisa provada que realmente pode prevenir uma endoftalmite, né? Mas, né, a gente também, isolamento de pálpebras e cílios é muito importante, né, com campo adesivo ou eu gosto de fazer das duas maneiras, fazer primeiro uma bandagem ali com esparadrapo, que ajuda também a fixar e deixar aberto o olho sem precisar usar bléfaro, e isolar com campo adesivo. Isso é muito importante, às vezes a gente esquece, né, que o pelo, né, que é os cílios, o pelo da adjacente ali, são fontes de contaminação. Então, se o olho fica um pouquinho mais murcho, ou se a incisão não está bem selada, vai acontecer realmente o influxo de bactéria para dentro da câmara anterior. Se tem uma comunicaçãozinha, uma trave vítrea ou algo a mais, isso já é suficiente ali para iniciar uma endoftalmite, né? Vigamox intracameral ao término da cirurgia, controverso, né? Não tem nada provando, né, que o Vigamox ele previne, mas pode ser utilizado, né? E selar bem as incisões, né? Então, pode ser feito com hidratação do estroma, né? Aqueles pockets que se faz com hidratação ali do estroma do teto da incisão, ou testar, né? E é o que eu estou mostrando aqui, a gente, com o cotonete, né, a gente consegue fazer uma contrapressão ali e mostrar se a incisão está vazando ou não, se tem fluxo de líquido contaminado para dentro do olho. Já é uma maneira muito boa de a gente já prevenir um detalhe aí da endoftalmite. E era isso. Era isso que eu tinha para falar, porque essa aqui já é outro tipo de complicação. Acho que o meu era só esse. Obrigada, professora. A senhora vai conseguir ficar com a gente até o final, ou a senhora quer que faz as perguntas já por causa da sua filha, que a senhora tinha falado? Eu ia falar isso, se quiser. Tá. Só tem uma pergunta aqui que eu vou já adiantar. Em relação à toxicidade da micacina retina, a senhora tem alguma preocupação ou o objetivo era só salvar o bulbo ocular independentemente da função? Tem. Nessa dose, a micacina em 0,4 miligramas, que dá 0,1 ml, né? Essa é a dose máxima de toxicidade para a retina. A gente aplicou isso, né? Então, talvez não tenha sido suficiente, né? Porque, de fato, esse olho não melhorou, né? Mas a gente respeitou aí esse limite, né? Todos esses que estão aqui, de amicacina 0,4 miligramas, cefazolina meio a 2 miligramas, e a gentamicina e clinda, são as doses máximas possíveis aí para injeção intravítrea. Certo. Professora, muito obrigada. Eu sei que a senhora tem que buscar a sua filha, te agradece. E aí, se alguém tiver dúvida, depois a gente manda o Instagram da senhora. Se tiver alguma dúvida também,
WhatsApp. Então, aqui, só a Giovana perguntou se é recomendado a faco após a profilaxia oral. Sempre antes, né? A gente sempre prioriza aí fazer antes do procedimento. Exatamente. A profilaxia oral, né, o tratamento periodontal, o ideal é a gente fazer antes, né? Então, faz antes, dá pelo menos ali uns 15 dias antes, deixa a cavidade oral ali com boa situação, né, boa saúde, para você poder mexer no olho. E, assim, cachorro é muito interessante. Hoje, por exemplo, eu fiz um retorno de um pug, o pug colocava a língua no olho. Então, assim, caía a língua, caía uma gotinha de colírio para fora, ele ia lá e colocava a língua no olho. Então, assim, é diferente mesmo a preocupação nossa com a preocupação do pessoal da medicina, por exemplo, né? Então, embora grandes cirurgias na medicina, sempre eles têm essa preocupação também com a profilaxia, com o tratamento periodontal. Então, assim, sempre que possível, sim, indicar o tratamento periodontal antes. Agora, quando a gente está numa situação apertada dessa, cápsula rompida, virando glaucoma, às vezes a gente passa, né? E foi aí, bem aí que deu o problema, né? Mas a indicação é essa, sim. Tati, eu posso falar só um pouquinho? Pode. Agora, eu já tive uns 3 pacientes assim também com caso de endoftalmitia, e 3 ou 4, não me lembro também. É um monte também. E o que acontece? O que mais a gente frita a cabeça, da onde veio isso? Veio do meu material, veio dos insumos, e a gente nunca vai chegar numa conclusão de onde isso veio. Até então, esses dias teve uma discussão num grupo de médicos que eu participo, para você ter uma noção. Eles falam que dentro da caneta não esteriliza, não chega lá para esterilizar. Imagina dentro de uma ponteira que a gente utiliza várias vezes essa ponteira. Então, assim, a gente vai fritar a cabeça. A sorte que nós temos uma quantidade menor do que na medicina, quando pega em 15, 20, que vão, todos eles que eu tive foi com a enucleação também. É trágico, a gente não consegue controlar. Não vai, E a enucleação é triste, sangra demais, é uma coisa horrorosa. Mas acontece, né? Isso aqui é a vida como ela é. Exatamente, é a vida como ela é. É só isso mesmo. Parabéns. Tem uma outra pergunta aqui, Isso, ó. pode responder, Pro. Rotura na região equatorial, você disse rotura da lente ou subluxação? É rotura. Acontece o seguinte, a lente, eu costumo explicar que ela parece um disco voador, né? Então, assim, quando eu falo rotura na região equatorial, é que a cápsula rasga aqui mesmo, no equador da lente. Então, às vezes, normalmente você vê que está rompida. Então, se ela, por exemplo, está rompida nessa parte aí que eu estou mostrando, esse buraquinho, você colocaria a lente para cá, os ápticos da lente para cá e para cá. Mas, assim, mesmo que esteja rompida, né, que esteja rota em algum... Porque se a gente imaginar o olho, né, a cápsula, 360 graus, às vezes ela vai romper só um pedaço ali. E aí você consegue direcionar os ápticos para outra região. Mas isso é comum no diabético. Na verdade, eu só peguei até hoje em diabético, na rotura no equador ali. É rotura da cápsula. Não sei se fui clara. É difícil explicar isso, né? Não, foi claro sim. Eu acho que é isso. Pro, obrigada, viu? Se tiver mais alguma pergunta, aí a gente avisa a senhora. Obrigada. Tá bom, obrigada, gente. Bom, nosso último palestrante convidado e organizador também do nosso Grand Round de catarata, professor Tarcísio, se formou na Unip de Rio Preto, pós-graduado em microoftalmologia pelo Qualitas, é cirurgião dos cirurgiões volantes hoje que mais opera catarata, e a palavra é sua, professor. Gostou do meu currículo, né? Ou seja, só opera, não tem currículo. Só opera quem deu. E é UNIRP, não é UNIP, é o não. NIRP, É UNIRP, é que eu tô sem óculos, é o NIRP. Ó, essa aí é que eu comecei, né? Aí para fazer as DP foi na outra. Deixa eu ver se eu consigo. Pode compartilhar a sua tela? Ó, vamos ver. Vê se foi aí. Foi? Não. Vai na TVzinha lá embaixo. Aqui para mim tá aparecendo. Foi. Pode ir. Eu só não sei onde eu paro ele.
Aí você maneja normal, aí como uma tá. apresentação a gente vê normal aqui. Tá bom. Ó, então eu separei esse vídeo aqui. Esse vídeo é um caso que o paciente era um paciente jovem, um Golden, em torno aí de uns 40 quilos, mais ou menos. E um dos erros meus foi não olhar o ultrassom desse animal, né? Como já tenho a minha experiência e a escolha de lente que eu costumo colocar, um Golden grande, eu vou pôr uma lente de 14, né? E já que ele tinha algumas alterações, né? Um olho um pouco menor pela raça, tinha uma catarata polar posterior, né? E aí o que eu fiz? Como atrapalhava muito a visão, bem no eixo central, eu decidi fazer uma capsulotomia posterior. Esses animais jovens, como o José falou, a minha Rex também ficou bem grande, elas são bem elásticas, né? Então, esse paciente a gente tem que usar um visco mais pesado, a gente tem que ter uma pressão maior para não deixar... Porque o conteúdo do lenticular, ele é mole, né? Então, não deixa você ter uma compressão legal para fazer essa cápsula. Mas, enfim, consegui fazer a capsulotomia, é uma região muito difícil, que aqui é muito grudado, você puxa, já aparece a zona, eu fui cortando do jeito que dava, né, e abri essa abertura central. E agora eu vou colocar o vídeo para frente, não foi editado esse vídeo, eu peguei hoje, meio correndo, então eu vou passando um pouco para frente, vou parando. Então, o ideal é expandir, né, o saco capsular e implantar essa lente aqui dentro. Já vai melhorar o vídeo já, que essa partezinha estava fora do foco, foi meio tenso o negócio, sabe? E aí eu já jogo já as perninhas lá dentro, ó, naquela região para não cair lá embaixo, né? A cápsula, ó. Já coloco ela posicionada e a parte de fora eu posso deixar ela por cima, que aí é só eu levar ela para frente que ela vai cair dentro do saco capsular. Então eu vejo que aqui ela tá, e aí eu vou fazer a manobra, empurrar ela para frente para pôr a parte inferior, e ela já não vai. E a perna tá para fora, a perninha da lente, ó. E aí eu já começo, cara, mas como que não vai? Ela tem que entrar aqui, é uma lente de 14, o paciente é grande, né? Então vamos sempre colocar visco, tem que ganhar espaço, né? Visco lá dentro de novo, ganhar espaço, para tentar posicionar novamente, ó. Novamente, para frente e para baixo, ó. Coloquei. Opa, deu certo. E aí saiu aqui em cima. Saiu aqui em cima. E aí ela começou a ficar de lado. Falei, caramba, será que tá vindo o vítreo, né, que tá empurrando ela? Mas não tinha vítreo, não tinha perda de vítreo para a câmera anterior, nada. E aí foi quando eu comecei a notar que ela estava grande aqui dentro e ela não ia parar, porque eu posicionava uma parte, ela saía outra, né? Posicionava uma parte, ela saía outra. E aí você tenta, você gira ali, você gira para cá, porque talvez quando a gente tem uma subluxação e eu tenho uma fibrose do canto do saco capsular aqui, talvez eu vou pôr a lente nessa posição, ela não para, né? Porque aqui tá menor, tá fibrosada. E a gente vai rodando ela e achando uma posição legal que ela fique. E aqui, por mais que eu girava, eu não conseguia. Então, ela virou tipo um S, eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela vem, entra para dentro e ergue a água. Não conseguia e fui tentando, né? Vou passar um pouco para frente. E aí, eu falei, eu vou tentar agora mais uma vez, colocar um pouco mais de pressão com o faco e vou tentar ajustar. E ó, ela saiu a parte superior, olha aqui embaixo, a hora que eu tento colocar, olha o que acontece aqui embaixo. Puxo ela, ó, olha aqui embaixo, ó, ela já saiu, tá vendo? Então, realmente, ela estava grande para esse animal. E aí eu vi que não ia dar certo, então eu já comecei a pensar um plano B. O plano B era o quê? Era cortar essa lente dentro do saco capsular, tirar ela e implantar uma lente de 13, né? Então eu já puxei ela para cima, ó, tirei ela lá de dentro e falei, o plano B, vamos cortar ela lá de dentro, explantar essa lente e implantar uma outra. Então, por que cortar, Tarcísio? Aqui ela tem em torno, se não me engano, 6,5. Eu cortando ela no meio, ela vai dar 3 e pouco. A minha incisão de 2,4, eu vou ampliar só um pouquinho, né? Eu não preciso fazer uma abertura muito grande para tirar ela inteira. Posso? Pode, mas eu acho que traumatiza menos, né?
É menos sutura que eu tenho que dar também, que eu não gosto de dar esse ponto aqui. Então, como que eu faço, né, para tirar essa lente? Isso fica bom para vocês se acontecer isso algum dia de você escolher essa lente errada. Não é porque você talvez escolhe errado e ela não cabe, não deixa ela lá não, que ela vai luxar. Então, eu pego uma tesoura de vanas, puxo a perninha, a ática dela para fora aqui, ó, e tento cortar. Ela não é a ideal para cortar, né? E olha a perninha da lente, ó. Quando eu começo a puxar, tento tirar ela dessa forma, não tira. E eu falo, puta merda. E aí você começa a pensar, caramba, velho, será que isso vai dar ruim? Será que vai cair lá embaixo? Lembra? Tá aberta aqui, ó. Eu tô com uma capsulotomia posterior aberta, né? E eu tenho que manter ela o tempo todo aqui em cima. Não posso deixar ela ir lá para baixo, ó. Então, coloco o visco lá de novo, empurro tudo isso aí lá para baixo, ó. Vou posicionar ela novamente para cortar. E aí eu arranco a perninha dela, puxando ela. Vou puxando, 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 puxando. A perninha vem e arranca. E aí eu continuo, dou mais 2, 3 cortadinhas e consigo cortar ela. Então, o que é o ideal? Sempre ter o material necessário para fazer. A gente acha que nunca vai acontecer, mas tem uma tesoura própria para cortar lente. Isso só foi possível também, pessoal, com essa lente, que é uma lente fina. Se você pegar alguma outra lente grossa, é muito difícil você cortar ela. E aí fica tranquilo você tirar, ela passa ali na incisão e eu tiro a outra parte também. E aí eu pedi para abrir uma lente 13, falei, vamos colocar 13 e ver se a 13 fica bom, né? Mais visco lá dentro. Mais visco, é muito visco que vai, muito visco. E aí eu implanto a 13 naquela mesma forma, só que a 13 ainda ela acabou caindo já lá dentro, ó. Vou abrir, espero ela abrir, ó. Posiciono ela lá pro equador, lá no canto, e implanto ela. Ó, olha como ela já vai formando e entrando na sua posição certinha, ó. Então, quando a lente está do tamanho certo, você vê que você não tem trabalho nenhum, né? Você joga ela dentro do saco capsular e ela mesmo já modela lá dentro. Então, eu dou uma giradinha para dar uma conferida. Viu que a Rex era grande, ó, mas pro final, ó, acabou ficando bonitinho, ó, só um pedacinho aqui, ó, tipo, 1 milímetrozinho ficou aqui, ó. Parecia que ela era grande, né? E aí eu vou para retirada do visco. Eu uso a caneta, que eu acho que sai muito mais rápido, eu ganho tempo também. Vou voltar para vocês verem como amplia a incisão. Olha o tanto de fluídica que eu tenho, que eu perco aqui na incisão principal, né? E olha a velocidade que eu consigo tirar esse visco quando eu uso a ponteira do faco. Claro, não tem corte, não tem nada, não vou entrar com a ponteira do faco debaixo da lente. Olha lá o tanto que sai, tá vendo? Isso serve de lição para a gente escolher o tamanho da incisão, o tamanho da luvinha que a gente vai utilizar, né? Ó, tem umas travezinhas vítreas aqui em cima, ó. Umas travezinhas vítreas. Ó, ficou esse pedacinho longe, ó. Creio que não sem perigo algum. Ó, perde bastante, muito aberta a incisão, né? E no final, faz a sutura ali e eu selo a incisãozinha lateral aqui. Nesse caso, isso aí. Usa umas bolinhas de ar também para. Então era isso aí, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Talvez vai perguntar quando eu tomo a decisão de colocar essa bolha de ar, né? Então, em núcleos subluxados, que eu acho que talvez a fluídica minha tenha drenado um pouco o vítreo, eu sempre ponho essa bolha de ar. Porque quando o animal vai voltar na posição normal, esse líquido pode vir com a câmara anterior, e se eu deixar esse olho duro, pode ter uma alteração na pressão. Então, eu coloco as bolhas de ar, porque se esse líquido vir, o ar é muito mais fácil de sair do que a parte do aquoso, que vai estar com reação inflamatória, e ela vai estar um pouco mais densa do que o normal, né? Então, o que ficou de lição, né? Sempre olhar o ultrassom de uma pessoa de confiança, provavelmente de um oftalmo ter feito,
porque as marcações vêm muito errado. Você pegar a ultrassom de colegas, né, que não tenha tanta experiência. Como você faz na rotina, você já sabe o tamanho de cada lente para cada animal. E eu fui com essa minha confiança. Outra coisa, material adequado para a lente não ficar balançando lá dentro, tocando na íris, igual eu cortei. Né? Se eu tenho uma tesoura ideal ali, eu creio que eu cortaria muito mais fácil, sem traumatizar tanto esse olho. Né? Ficou bem, ele teve um caso de ehrlich no pós-operatório, esse animal, mas eu não tenho foto agora, mas ele ficou bem e ficou muito bonito a cirurgia, assim. Ele com ehrlich, hematócrito de 25, assim, e o olho super pleno. Graças a Deus, o olho bonito. Mas ficou bem. Era isso mesmo, Tati, que eu tinha para... Se eu não esqueci nada, era isso mesmo. Obrigada, Pro. Legal. Tem pergunta lá? Só tem uma dúvida aqui que me mandaram em relação à sutura. Se vocês fazem a sutura ou faz sutura por selamento com a bolha de ar? Ah, tá. Eu faço a sutura e faço os selamentos também. Tá? Eu utilizo os dois. Até porque eu não deixo o olho muito duro. Eu gosto, todo mundo fala que eu deixo o olho babando, sabe? Eu gosto de deixar ele um pouco murcho ali. Então, eu selo a incisão acessória e a principal eu dou um ponto, né? Ou em X ou um simples, se eu não tiver que ampliar, e faço uma seladinha dos dois lados também do ponto, tá? Muita gente não gosta, que fica aquele edeminha no pós-operatório ali uns 4, 5 dias, chatinho, né? Mas eu gosto de selar sempre, até porque se esse ponto estourar, ali onde está selado vai dar uma segurada. Professor Zé? Eu também faço edema, né, no local ali, e eu faço pontos simples separados no local da sutura ali também, no local da incisão, né. E fio absorvível ou... Não, eu uso Naira mesmo. Não é? Já usei fio absorvível, eu achei difícil de manipular ele, eu tenho dúvida se ele vai romper antes do que eu queria. Não uso, não. Prefiro eu tirar. Pode começar as perguntas aqui, Tati? Pode. Bom, a Karina está perguntando, nesses casos de ter uma cápsula Rex muito grande, se tenta manter a pupila fechada o maior tempo ou não. Acho que é para o Zé e para o Tarcísio, bom, enfim. Posso ir primeiro, Zé? Pode ir você. Pode ir. Ó, então vamos lá. Eu ia copiar a sua, caramba. Então, nesses casos, quando eu faço uma Rex um pouco maior, o que eu faço? Eu fecho essa pupila logo que termina a cirurgia, só, tá? Por quê? Eu vou ter uma reação inflamatória na câmara anterior ali, e eu não quero que tenha uma cineca com essa pupila fechada. Então, é mais naquele momento, ali até no máximo no outro dia, porque o olho já vai estar formado, com a pressão ideal, já vai estar formado certinho, ali eu já posso dilatar a pupila, né? Então, é mais para esse período de sair ali, de o animal voltar, né? E não voltar, depende, a gente sabe que volta se batendo, essas coisas, então eu prefiro ficar com ela fechada ali, mas no outro dia eu já começo a movimentar essa pupila, que eu não quero que ela se neque nem aberta e nem fechada. Nesse caso, de utilizar um fármaco para fechar. Nos outros casos, eu não uso dilatar, não. Tá? Eu deixo normal mesmo. Raramente a gente pinga para dilatar no pós-operatório, nos pacientes que eu opero. Antigamente a gente usava muito, né? Depois da cirurgia, midriático, dilatava o máximo. Hoje em dia não. Eu deixo mesmo. Às vezes até com o próprio movimento mesmo, e vai monitorando. Alguns casos só, poucos casos eu fecho. Tem outra pergunta aqui. Bom, o Jorge falou da lente de câmera anterior, né? Já comentou aí daquele caso. Mas naquela época daquele caso não tinha essa lente. E tem uma outra pergunta. Vi a pergunta aí, você pulou ela aí. Então, acho que é fazer a sutura da lente. Acho que Na quando Rex ela maior. sai com a Rex maior, né? Se faz a sutura da lente ou não. Eu já fiz várias vezes a sutura da lente. A maior preocupação era sangrar, porque dependendo de onde você passa, vem sangue. Até consegui fazer alguns com os resultados bem bacanas, que eu acompanho até hoje.
Ficou bem, mas depois que surgiu a situação da lente câmara anterior, eu parei de fazer. Porque a manipulação com a sutura da lente, ela é grande, cara. Entende? É passar fio, passar com agulha em locais que tem grande chance de ter sangramento. Era uma opção que a gente tinha na época, né? Mas depois que eu vi essa lente aí, eu acabei ficando mais cômodo em relação a isso e não fiz mais. Beleza. Giovana está perguntando aqui se só é recomendada a faca após profilaxia dental, né? Oral. Poderia explicar um pouco mais? O ideal seria, né? O ideal seria, mas é que nesse caso que a Carol falou, se a gente não operar, a gente perde esse olho. Não tem o que fazer. É um olho que Ela deixou claro vai ali. evoluir para glaucoma e já perdeu. Até limpar a boca já perdeu. Então, não é todos que acontece isso, né? Então, são alguns animais que a gente opta operar antes, e casos extremos, igual esse, que tem uma ruptura da cápsula, né? Então, se eu não tirar esse cristalino, esse olho não vai desinflamar, não vai melhorar. Então, nesse caso, a gente faz tipo uma cirurgia seria de emergência e corre esses riscos. Bom, vamos para a próxima. Teria uma porcentagem das chances de ocorrer glaucoma pós-faco na rotina de vocês? Então, na verdade, assim, a gente tem que diferenciar o que é hipertensão ocular pós-operatória do glaucoma, né? Porque tem casos, aí já é uma frequência até mais alta, de fazer hipertensão ocular pós-operatória, isso aí acontece bastante. Agora, aquele glaucoma mesmo, né, complexo, enfim, independente de qual é a causa dele, aí a incidência cada vez hoje em dia é menor. Fruto de produtos, né, insumos, a técnica, manipulação, tudo isso ajudou muito. E aí a gente até discutiu um pouco lá no Congresso, né, a questão da lente do Bulldog. Eu já ia aproveitar esse gancho. Eu sei que tem bastante. O Jorge está aqui, também pode falar a experiência dele. Lá nos Estados Unidos, eles têm mais problema com medo com Boston Terrier, os Boston Terrier, do que com o Bulldog. E aqui no Brasil, acho que o Bulldog, implantar ou não implantar a lente nos Bulldogs, se isso realmente é mais medo do que a gente escuta vindo dos Estados Unidos ou vindo de fora do Brasil, do que de fato ser uma realidade. Eu vou falar aqui, quem não esteve no MedVep, o Matheus deu a opinião dele lá, né, Zé e Tarcísio e Tati, que ele teve muito pouco problema. Se não zero, acho que teve bastante problema com implantação de lente em Bulldog. Cara, eu tive muito problema também. Só falando, Zé, eu acho que a questão do glaucoma, eu sou bem mais novo que você, claro, né? Não tem nem como, eu tenho cabelo ainda. Eu vejo a evolução assim. Antigamente a gente operava em aparelhos mais ruins. Era o que tinha na época, né? Era cirurgias demoradas. Então, assim, em vista do passado, esse medo do glaucoma que dava naqueles pacientes passado, hoje em dia caiu muito, né? Claro que a gente tem glaucoma ainda tem, mas eu creio que é muito menor do que tinha no passado. Aquele, operou a catarata, vai evoluir o glaucoma. Eu acho que esse mito já vem caindo com a evolução, né? Tanto operando mais rápido, operando com aparelhos novos, melhorando os insumos, né? E melhorando a técnica, principalmente, né? Eu acho que isso cada vez vai diminuir mais. E só não fugindo do Bulldog, eu não tinha problema, eu vi esse comentário, passei a não implantar, e eu tenho também bastante animais sem lente com glaucoma, tá? Então... não muda, cara. Isso aí é só comentário de um com o outro, ninguém quantificou nada disso, cara. Então, não tem número, né? Isso, exato. Viviane, eu acho. Viviane está aqui perguntando, tenho visto muitos casos de glaucoma pós-faco. Precisa ver quem está fazendo a faco, Viviane. Eles não vão falar, mas eu vou falar. Tem gente que não tem experiência e está metendo louco, e aí dá glaucoma, porque o problema muitas vezes é o cirurgião. Não tem experiência. Aí o problema é que queima a técnica. Exatamente. E aí começa a colocar que o problema é a cirurgia de catarata. O problema não é a cirurgia, a falta de treino e a experiência. Foi que nem o Zé falou, você tem que tentar diferenciar esse glaucoma de um pós-operatório, uma uveíte hipertensiva, né? Vamos supor, um paciente que você demorou muito, que você traumatizou o olho,
Você vai ter uma uveíte hipertensiva, que vai durar aí, vamos supor, uma média de 2 dias, 4 dias, 5 dias, depende, você vai manejando. Enquanto esse olho não desinflamar, essa pressão não vai baixar, como ela também pode subir e não baixar mais. E aí evolui para o glaucoma, né? A Eve está perguntando predisposição do paciente. Eu gosto de solicitar um UBM. O UBM não vai te dar parâmetro, mas não quer dizer que vá dar glaucoma ou não. Você pode fazer todos os exames possíveis, UBM, OCT, ter tudo na tua mão e dar glaucoma. E causar descolamento de retina, e dar uveíte, e dar endoftalmite. Então, eu estou falando porque eu estou com um caso aqui nosso de endoftalmite, não tem onde explicar por que deu endoftalmite, mas deu. E a incidência é baixíssima. E assim, ó, e é um caso, eu gosto desses exames pré-operatórios também, mas como eu sou cirurgião, eu quero operar tudo, né? Eu quero resolver o problema. Aí você pega um animal que tem uma deficiência endotelial, você fez o exame lá, tem uma morte de endotélio, beleza? Eu sei que eu fazendo a faca vai morrer mais células endoteliais, eu tenho uma vibração, tenho um turbilhonamento dentro dessa câmara anterior. Aí tem um paciente que é diagnosticado de ângulo estreito, fechado, semi-aberto, semi-fechado. Tá bom, beleza, posso correr o risco de evoluir para o glaucoma, ter uma hipertensão nesse pós-operatório, tá? E aí, eu vou tentar ou não? E aí, se é você, se é o seu olho, e aí, você tentaria voltar a enxergar ou não? Por Eu isso acho que tudo tem que ser conversado, sentado e conversado, né? Isso tem que ser colocado na mesa. Isso, e deixar eles resolver. E aí, você quer operar? Não quero, então não vamos operar, cara. Isso é igual cirurgia plástica. Tem que tirar o problema da gente, sabe? O risco ocorre. E aí, você quer passar esse risco? Não, então ele vai ficar cego. Entendeu? Aí quem escolhe é o proprietário. Aí exato, não tenho que forçar a vender cirurgia, não tenho que pressionar, eu não tenho que ficar... É a pessoa que vai decidir. Não, e outra coisa, né, Tarcísio? Eu falo sempre, eu sempre converso com a Tati sobre isso, e converso com qualquer veterinário. Eu não sou novo nem velho de oftalmo, eu sou novo, mas de veterinário eu sou velho. Escolhe bem quem você está vendendo a cirurgia, tá? Vender cirurgia no Rio de Janeiro, onde o Jorge está lá, eles não se encontram. Eu que moro numa cidade desse tamanhozinho aqui, encontro até na igreja, no supermercado, às vezes 4 vezes no dia. Então toma cuidado em quem você vende a cirurgia. É por isso que eu gosto de falar essas coisas, porque as realidades são completamente diferentes. E veterinário não é igual humano. Bota isso na cabeça. É igual. Não é. Nunca vai ser. Mas aqueles se encontram na praia também. Olha lá o Jorge, tá vendo? Contam o que aconteceu. O que está acontecendo. Eles se encontram na praia e falam, operou, deu certo. Operou aonde? Lá na casa da mãe Joana. Ih, operou e não deu certo. Operou aonde? Lá no Cepov. Eles se falam também aqui. Então assim, é difícil a gente... E outra, eu acho que muitas vezes o medo que foi colocado sobre a catarata é maior do que as complicações. Bom, o Tarcísio aqui, ele opera para nós lá. Cara, foi baixo, até hoje, né, Tarcísio? A gente teve 2 problemas. Jorge, fala do Bulldog bastante. Oi. Deixa o Jorge falar do Bulldog aí. Pois é, Bulldog e Boston Terrier é pânico geral lá fora, e aqui para mim também. Agora, eu gosto de fazer o BM porque eu avalio sempre a fenda ciliar por 2 motivos. Para escolha de visco, que eu vou dar preferência para usar na cirurgia, para evitar um visco dispersivo, que vá para uma fenda já muito estreita, que eu vou aumentar a probabilidade do animal desenvolver glaucoma, e evitar também botar uma lente estressando muito o saco capsular, porque vai fechar ainda mais a fenda ciliar. Então, assim, eu gosto de fazer o BM, faz parte da nossa rotina, principalmente para avaliar a fenda ciliar, porque o ângulo a gente tem agonioscopia, não precisa, né? Mas, enfim, a minha experiência com braquicefálicos, e o que é pior, é que hoje a grande maioria dos animais que entram na clínica da gente são braquicefálicos. E a minha experiência com eles é que eles todos têm a fenda ciliar tendendo para estreita, ou até fechada, ou até colabada. Então, assim, eu boto tudo muito na mesa para o cliente e digo, tá vendo? Isso aqui tem uma fenda estreita, é aquilo que o Tarcísio falou, tem que combinar, e o combinado não é caro, né? A gente bota na bandeja, só que o seu animal não está enxergando, ele só tem uma opção, é a cirurgia.
Ou você faz, ou você não faz. A gente vai respeitar a sua decisão. É isso. É isso. Mas eu também tenho mais experiências com Bulldog francês e com Boston Terrier. Felizmente, a gente tem pouco Boston aqui no Rio. Mas Bulldog francês tem demais. E, eventualmente, bate na mão na gente, e, eventualmente, vem um glaucoma, a gente já sabe que vai ter que lidar com o problema, mas a gente, com a experiência, já põe isso tudo na bandeja, na mesa, antes, para o cliente se servir se quiser. É isso aí, é o combinado não é caro. Ó, só vou falar um negócio sobre o exame. Vamos operar um paciente que é diabético, ele tem uma catarata intumescente, essa catarata está na câmara anterior rasa, esse paciente tem. Então tem tudo para já estar com a pressão alta, e não está com a pressão alta. Eu tirando essa catarata, o olho vai respirar, gente. Vou criar espaço na câmara anterior. Só o fato de tirar já abre espaço para mais um a íris que está assim, sendo empurrada, fechando o ângulo, ela vai abaixar, eu vou abrir o ângulo desse paciente. E aí esse paciente também evolui para glaucoma depois. E aí, qual é a explicação? Entendeu? Então, assim, não tem como não melhorar você operando um paciente que tem uma câmara rasa, o cristalino empurrando tudo para cima, você vai criar espaço ali, o olho vai respirar. E aí esse animal depois evolui para um glaucoma também. Então é um negócio que não tem muita explicação, né? E já entrando nesse viés aí, a Bruna fez uma pergunta interessante, e a gente também tem, no curso que a gente faz, com o professor Jorge Tarcísio, em relação aos BOs que acontecem de pós-cirúrgico, né? A gente planeja tudo e, de repente, o animal que existia a possibilidade dele ter a capacidade visual, isso fica diminuído, e aí tem esses BOs, essas intercorrências no meio do caminho. Como que vocês lidam com isso? Eu acho que isso tudo tem que ser muito bem conversado antes de fazer qualquer procedimento, explicar todas as possibilidades. Agora, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você fala assim, ó, a chance às vezes é mínima, mas eu quero fazer de qualquer jeito. Esse cara aí, às vezes, se ele não for muito bem esclarecido, depois, quando realmente vem um problema, você não falou isso. Você dá nada para acontecer. Entendeu? Essa tem uma história muito engraçada para contar rapidamente. Eu operei uma vez um cão de um coronel e a cirurgia foi um caos. E aí eu pedi para os estagiários descerem comigo, falei, eu quero que vocês assistam eu conversar com o dono, era um coronel. Aí eu falei, coronel, a cirurgia foi um caos, houve ruptura de cápsula posterior, houve mergulho de cristalino, na época a gente não fazia vitreque posterior ainda. E a gente teve que mergulhar a caneta de faco lá no fundo para buscar cristalino, enfim. Expliquei tudo para ele e falei, e por conta disso, que ele veio operar comigo, porque eu era a única pessoa na época que punha lente no Rio. E então ele me escolheu porque eu punha lente. E aí eu falei, enfim, com essa ruptura de cápsula posterior, não pudemos implantar a lente e tudo mais, então expliquei tudo direitinho, os estagiários falam, caramba, você conta tudo mesmo que aconteceu de ruim. Claro, tem que contar, né? Aí, bom, começamos a administrar o animal por semanas, meses, com mais ou menos 4 meses, eu falei, coronel, perdemos a luta para o destino, né? Perdemos esse olho, infelizmente, não há mais esperança para ele. O coronel fala assim, mas a lente está ali dentro, né, doutor? Aí falei, coronel, você não lembra que no dia da cirurgia eu desci e falei para o senhor que teve ruptura de cápsula posterior e falou que caiu vítreo lá, que caiu cristalino lá atrás e tudo mais, e que por isso eu não pude botar a lente? Aí, não, isso o senhor não falou, não. Resultado, eu desviei a conversa para o outro lado e deixei por isso mesmo, não ia ficar discutindo com ele. Não, na hora eles estão tão tensos que quanto mais você explica, mais eles vão falar, tá bom, vamos fazer, e não está entendendo nada que você está falando. É verdade. O estresse, a Bruna... Mas a lente está lá, só para finalizar, né, Bruna? Acho que eles estão dando a experiência. O estresse, Bruna, vai acontecer não é só com catarata. Se der uma recidiva de cherry eye, de pálpebra, vai ter estresse. Ninguém vai querer pagar outra cirurgia para você, vão colocar a culpa na gente. Isso é normal, a gente faz parte do processo de qualquer médico. De veterinário é pior um pouco. Por isso que, às vezes, a gente tem que aprender mais com os erros faz a gente evoluir mais,
e do que as coisas que vão dando certo. E não é porque eles são mais experientes que eles estão longe de ter problema. Às vezes as pessoas vão buscar eles querendo uma excelência que eles têm, só que muitas vezes, infelizmente, não dá certo. Então, a gente tem que aprender com isso. Aprender os erros, eles servem para a gente crescer, e crescer assim, muito. Exatamente. Porque tudo você fez a vida inteira do mesmo jeito, alguma coisa está errada. Alguma coisa esquisita, porque as coisas vão evoluindo e é isso, a gente tem que aprender a lidar, é frustrante. A pessoa vai, paga uma cirurgia X e aí não dá certo. Então, é complicado, né? Acho que para todo mundo é complicado, não tem ninguém que se descomplique nessa hora e faça caras e bocas e diploma, selinho, que supere esse tipo de problema. Eu sempre brinco com o selinho, porque não é porque tem selinho que é um deus. Selinho é selinho, e tá cheio de gente com selinho que nem selinho deveria ter. Então, é isso. É duro. Ser veterinário não é fácil. Eu acho que Eu posso dar mais uma palavrinha rápida? Claro. Claro. Então, eu costumo dizer para todo mundo que está me acompanhando que a gente inicia na profissão e vai trabalhando para construir reputação, boa, de preferência, né? Então, na vida da gente, vão acontecer tropeços. Se acontecem mais tropeços do que acertos, a reputação não se constrói. Se acontecem mais acertos do que tropeços, a reputação vai se construindo. Por mais que você tenha um cliente insatisfeito, os outros 10, 15, 20 satisfeitos vão estar ajudando a construir a sua reputação. Então, a gente não tem que ter medo de enfrentar as coisas, tem que botar tudo na mesa de forma muito clara e, preferencialmente, e aí eu confesso que eu peco, mas preferencialmente com tudo termos assinadinhos. Mas eu nunca peço para assinar nada. A anestesista pede para assinar termo e eu não peço para assinar nada, nunca. Mas tenho 46 anos de formado, nunca fui processado, nunca tive problema nenhum, graças a Deus, sem pedir para assinar nada. E eu tenho um irmão, que foi o meu primeiro irmão veterinário, que também era advogado, e pedia para o cliente assinar tudo o cliente assinava. Ele teve vários processos na vida, ganhou todos, mas teve vários. Então, eu não peço para assinar nada e nunca tive nenhum. Olha só que loucura. Professor Zé, ia falar alguma coisa? Não, é que a gente estava falando ali, né? O Broto estava dando um exemplo e tal. É porque quando vai para uma cirurgia de catarata, acaba sendo que a expectativa é muito grande, né, cara? Sim. Então, assim, e o resultado é muito evidente, cara, porque, tipo assim, enxerga, não enxerga. Quando tá com um nódulo na pálpebra, aquilo não estava mudando a vida que o doutor percebesse de uma forma tão significativa, né? Agora, enxergar e não enxergar, a diferença é muito grande. E às vezes a gente explica para a pessoa, a chance é muito baixa de visão, a pessoa, não, mas eu quero fazer. Aí passam uns 2, 3 semanas, que dia que ela volta a enxergar? Hein? Puxa, não te falei, cara. A Giovana perguntou, só respondendo ali, eu tenho câmera de vídeo e áudio na minha clínica inteira. Porém, segundo a normativa, você precisa colocar um aviso que o ambiente está sendo gravado. Porque se acontece alguma coisa e vocês não avisam, é processo por invasão. Mesmo você estando até dentro em casa, da tá? clínica. Eu acho que isso aí até dá mais BO BO eu acho que dá mais BO do que coisa boa, a não ser quem tem a internação em Boentosa. Ou clínica 24 horas. Então, você pode colocar sim, tem a normativa, a gente tem a advogada lá da clínica, a gente pediu para colocar, porque eu tinha 24 horas e acontecia muitos BOs com tutores de até querer partir para cima das veterinárias. E a gente acabou colocando e eu deixei lá, mas a gente tem que colocar, é obrigatório colocar o aviso. Minha não tem, não. E está monitorado por vídeo e áudio, né? Vídeo e áudio, sim. Sim. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Que já está bem estendidinho hoje, foi bem top. E... Eu posso só pôr alguns pontos na palestra do Zé? Pode. Claro. Coisa rápida, assim, do que aconteceu já comigo também e o que a gente faz para tentar minimizar essas coisas, né? Todo mundo começa um dia, né?
Todo mundo vai errar nessa parte da cirurgia aí. Sobre da bandeira argentina. Na bandeira argentina, lá, o que acontece? Quando a gente faz uma cápsula Rex muito pequena, e um paciente, no caso diabético, que tem eu tenho aquele gordão, né, aquele cristalino gordão, e você vai fazer uma hidrodissecção, todo o líquido da sua hidrodissecção entra na cápsula posterior e empurra o núcleo para cima, bloqueando ali, né? Então, se ele não romper na hidrodissecção, a hora que você entrar com a caneta, criando uma pressão dentro do olho, ele vai romper também. Então, é melhor romper para cima do que romper e cair para o vítreo, né? Já aconteceu comigo esse fato. Então, o que eu aconselho? Não fazer a hidrodissecção. Se fizer ela pequena, amplia ela, que eu creio que você faz isso também. Ou até mesmo entrar com o faco, dar uma aspirada ali em volta para tirar aquela pressão que está ali dentro, e aí você amplia a incisão, amplia a cápsula Rex de novo para fazer do tamanho ideal, né? Outro, do bisturizinho. Quando a gente acerta a cápsula ali, é muito chato. A gente tem que começar a fazer a Rex por ali, que eu já acertei ali. O que eu acabei desenvolvendo e fazendo quando eu acertava? Eu abortava aquela região ali, porque ela sempre está na periferia, sempre vai ficar grande ou descentrada. Então eu deixava aquele piquezinho ali, ia lá para o meio do olho, abria e fazia outra Rex. Deixava aquilo ali, não vai acontecer nada. Deixa aquele piquezinho. Você só não pode passar muito próximo dele, que aí vai rasgar nele, né? Então, deixa o piquezinho lá embaixo, faz uma outra Rex lá para cima. Beleza? Você vai centralizar e vai organizar mais. E por último, para não estender mais, da lente morganiana, eu tenho um vídeo desse também, que você rasga, você lava, já termina a cirurgia, né? Então, o que a gente faz? A dificuldade é realmente abrir essa cápsula, que eu não tenho nada ali segurando ela para poder fazer a cápsula Rex. Nesses casos, o que eu faço? Eu faço só um rasgo nela mesmo, um rasgo nela, tiro todo o cristalino ali, coloco o visco, coloco um anel, coloco a lente, depois eu faço a cápsula Rex, né? Então, eu faço ela por último. Como é um pedaço pequeno que eu tenho de núcleo ali, eu tenho um espaço grande, que eu não tenho córtex, eu faço em debag ali com a caneta lá dentro, tira todo esse conteúdo, coloco o visco, coloco um anel e coloco a lente, né? E aí eu tenho uma sustentação maior, mas mesmo assim corre o risco de eu ainda romper a zônula em alguma região. É muito chato. Você quer ver se tiver fibrose na cápsula ainda. Era mais isso mesmo. Só uma pergunta rapidinho. O professor, pode falar. Depois Não, sou eu que estou falando. A Cíntia está perguntando do midriático pós-cirurgia. Não uso. Professor Jorge, Eu não uso mais. Não. Tarcísio. Não. Outra coisa, acho que a Maiomi estava perguntando aqui sobre o que usa no pós-operatório. Vocês querem fazer aí um apanhado aí? A Viviane Sayuri, perdão. Eu sempre gosto de passar antibiótico e anti-inflamatório oral também, eu passo, né, de prevenção. Eu sempre passo, porque talvez o cara não faz o colírio, querendo ou não, vai ajudar ali, vai ajudar. Passo o corticoide, passo antibiótico, passo cetrolac ou Nevanac, passo lubrificante e eu passo a brinzolamida 2 vezes também, tá? Já saio operado ali usando brinzolamida 2 vezes. E aí, você vai ajustando em cada retorno. Você vai, a pressão tá 16, 14, eu põe a brinzolamida uma vez. Ah, tá bem, vou tirando o antibiótico. Você vai ajustando, não tem um padrão, né? Tem gente que gosta do Vigamox, tem gente que gosta do Oflox, tem gente que usa o Zimar. Então, varia muito isso aí, não tem uma regra, né? Então, a gente aprende que tem que usar antibiótico, anti-inflamatório e tudo mais, e aí você vai acrescentando. Eu sempre procuro pecar para mais, tá? Eu sei que quanto mais pingar no olho, pior mas eu sempre pego para mais. Principalmente esses primeiros dias aí, esses 3 primeiros dias aí. Não, pior é pro tutor que você fala, né, Tassi? Isso, exato. Ó, vou mas falar comprometimento o que eu uso lá na clínica, não sei o que o professor Jorge usa. Vigamox, Cetrolac ou Terolac e lubrificante de 5 a 6 vezes por dia e o Ocupress, PID ou TID, dependendo do paciente, como saiu da cirurgia com a pressão intraocular. E oral, prednisolona. Eu gosto muito 7 do primeiros Zipre. dias oral.
Gosto muito do Zipred, acho que facilita a vida, cara. E oral antibiótico Adoxi, porque ele atravessa a barreira hematocosa. Eu confesso que o antibiótico eu acabo não usando. Oral, não. Bom, eu também não uso nada oral, não. Eu só uso tópico. Nepofenaco, eu gosto de fluorometolona e uso Vigamox também. Agora, animais que têm raça muito predisposta a glaucoma, fenda ciliar fechada, ele já entra na cirurgia no manitol. Ele já está com o manitol na veia e fica a cirurgia e aquele tempo que ele está restabelecendo da anestesia no manitol. E vai para casa também com dorzolamida. Esse é o E aí cuidado entra, maior. né? Anti-inflamatório, a Carol tinha perguntado, ou anti-inflamatório esteroide e ou não esteroide. dois. Os dois, os tópico dois, e eu uso oral os dois, corticoide. E oral corticoide. Só se for diabético, aí normalmente acaba usando meloxicam. Para fechar, vocês que fazem há muitos anos mais cirurgia de catarata, quando vocês pegam o paciente diabético, óbvio, talvez aqui algumas clínicas tenham a clínica e o setor de oftalmologia e outras só oftalmologia como eu. Vocês usam freestyle nos pacientes e vocês se apavoram no pós-operatório porque vai subir a glicemia, querendo ou não, vai subir a glicemia e eu acho que é o maior problema que a gente vê. Isso não é falado, inclusive é um tema que a gente precisa puxar, Tati, no round, porque precisa pegar um endocrinologista, porque vai subir vai subir a glicemia e isso não adianta ficar louco para controlar, porque não controla. E aí dá somoge e dá problema. Foi bom você ter citado. A gente tem as especialidades. Quem tem que surtar é o endócrino. Exatamente. Cada um no seu quadrado, sim, né? mas não é a realidade de todo mundo. Sim, né? concordo. Principalmente a nossa do interior, né? Exatamente, que eu acabei de falar aqui. Normalmente lá na clínica a gente acaba colocando em alguns pacientes, os próprios tutores colocam o freestyle, vai ter aumento por conta de anestesia, querendo ou não. Ele não vai deixar você em paz, ele não vai deixar se você colocar. Ele vai te mandar de 10 em 10 minutos. O cara vai te mandar. Você vai ficar louca. Eu já exijo em todos. Eu também tenho usado bastante a questão do livro, facilita muito, cara. Muito mesmo. Que é uma dica aí, se for operar paciente diabético, se tiver condição de deixar com um clínico responsável, que ele já faça o freestyle nas semanas de cirurgia, ótimo, e depois manter, porque ele dura 14 dias, né, o disquinho, depois troca. Isso quando ele não arranca, né? Sim, mas dá para. Eu colo, né? Quando sou eu que coloco, eu não deixo só a agulhinha, eu colo com VET Bond, né? Super Bonder, né? VET, o escambau. Super Bonder, né? VET Super Bonder. VET Bonder Master Blaster Pro Max. E outra, a galera adora, alguém perguntou aí, só para finalizar, no finalizado mesmo, alguém perguntou em relação à cirurgia de catarata, quando o animal ele tem alguma hemoparasitose, quando a doença fica ativa. Já tiveram algum caso? Deve ter caso todo dia, tá? Tem direto. Que evolui para anemia hemolítica também. Tem. Aplasia medular. Cara, esse paciente aí que eu apresentei, estava com 50 de hematócrito em 3 dias, 25, cara. 3 dias depois que operou, 25. O cachorro jogou morto. O problema nem é esse, né? Entendeu? O problema é que você pega um paciente com 300, 350 de plaqueta, e aí o cara tratou 10 dias com dox, ele achou que já subiu a plaqueta, vamos operar. Entendeu? Vamos operar. Ele tá com 10 dias, ele subiu, o tratamento nem chegou na metade. Não tem, cara. Eu lembro quando eu operava lá no Lucas, em São José do Rio Preto, cara. Nossa, cara, mas assim, todo mês parece que a gente tinha um que evoluía para anemia hemolítica, cara, e não conseguia salvar, velho, lá. Mandava internar, fazia de tudo, não conseguia, cara. Eu não sei o que acontecia. Foi uma época, um período triste também, cara, que a gente acaba desanimando, né? Papai, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô culpado, né? A gente sempre se culpa, por mais que ele não sabe o que acontece, a gente sempre quer o resultado bom, né? E a gente pode se cercar de todo exame, PCR, teste rápido, pode dar tudo negativo. E naquele momento o paciente não tá
ativo com a doença. E aí você faz o protocolo, o procedimento cirúrgico, ele ativa a doença e cai, mesmo com o exame negativo, você fica com cara de tacho. É isso mesmo. Acho que é isso. Posso levantar só uma coisa aqui? Pode. Polêmica. Fala, Pro. Eu estou colecionando aqui, já deve ter uns 8 ou 9 já. Depois eu até posso compartilhar isso aí. Com ERG zerado, que o tutor optou por operar, está enxergando normal 1 ano, 2 anos depois. O Jorge acho que falou numa palestra, né, Jorge? Até que Isso aí- ponto a gente Isso aí eu contraindica tenho a cirurgia? convicção, eu não tenho certeza, mas eu tenho convicção de que se a gente fizesse eletroretinografia de campo focal, a gente ia encontrar curvas em vários pontos da retina. Mas como a gente faz o exame de campo total, a gente pega ela flat. O Jorge, eu já tinha escutado o Jorge numa palestra falando exatamente isso. E o professor Herrera também já falou que opera um monte de cachorro com ERG flatline e o cachorro volta a enxergar. Eu tô com um que, assim, já estou colecionando, estou com uns 8 ou 9 aqui, com ERG e vídeos acompanhando assim meses. Tem um aqui que já tem mais de ano, enxergando normal, assim, né? Se virando super bem, tranquilo. Hoje E mesmo, aquilo que a gente fala, ontem, aquilo que a gente fala da conversa, né? Da conversa. Conversar com o doutor, falar, ó, o exame tá baixo, a senhora quer tentar? Não, não quero. Imagina quantos animais que foram cancelados da cirurgia que tinha chance de enxergar. exatamente, né? exatamente. Nós vamos levantar essa polêmica no Exatamente. Grand Round para a gente discutir isso. Né, professor Jorge? É isso. O Matheus tem vários casos também que operou flat e o animal voltou, pelo menos, a navegar bem no ambiente. Já foi um ganho, né? Exatamente, com certeza. Já é um baita lucro, né? Acho que é isso. Beleza, gente? Mas eu acho que isso explica assim. Eu tive uma vez um dono de uma pet shop que veio à nossa clínica para fazer consulta e um exame de eletroretinografia se a gente concordasse. Porque ele tinha ido em alguém que disse para ele que o cão era cego porque a eletroretinografia do bicho era flat. E esse cão não tinha nem catarata, tá? E eu examinei o fundo do olho e o fundo do olho tinha todo o aspecto de atrofia progressiva de retina terminal. Só que ele não enxergava tudo dentro da minha clínica, ele não batia em nada, pusemos os cones, ele não batia em absolutamente nada. Eu falei, pô, é muito curioso isso, porque o aspecto da retina é de uma retinopatia terminal mesmo. Vamos lá, vamos fazer uma eletroretinografia. E deu flex conosco também. E o animal enxergava tudo, visivelmente enxergava tudo, nem tinha catarata. Eu falei, realmente, só tem essa explicação. Se a gente fizesse eletroretinografia de campo focal, em alguns focos da retina, a gente ia ver curvas completamente perfeitas. Mas a gente faz no campo total, e no total não dá, não mostra. É um somatório que ele está fazendo. Então, ele não atinge certos Exatamente. valores, essa como flat. Não quer dizer que não enxerga. Exatamente. Acho que é Pessoal, isso. mais alguma Nossa, 10 pergunta? horas, gente. Pode. Não, tem mais Também o alguma- Zé apresentou em 1 hora, velho. Vai toda vez que o cara enrola. Não briga uma com hora ele, foi não. Vamos encerrar, pessoal, que já vai para 2 horas, É né? que não então dá de 10 horas vontade da noite. gente parar de falar, né? Do que a gente gosta, né? Não dá vontade. É verdade. Sim, sim. Professor Jorge, eu quero fazer um convite para o senhor aqui ao vivo, para o senhor participar do nosso Grand Rádio. O senhor não precisa nem de computador, é só. Não nem o senhor- apresentar nada, só falar aí, ó. Só falar, Não, professor. Eu concordo, eu aceito. Se for para falar, eu aceito. Então, Agora, ótimo. Se a gente bota uma se foto me deixa aí, na Blar, Deixa o Jorge como Querido. técnico. o Jorge fica como coach. Isso. O coach. O Jorge é o Vai. coach aí. Isso aí. vamos sim, com Combinado, prazer. pessoal. Combinado. Valeu. Gente, Beleza, então, pessoal. travou aqui. Só agradecer a todos que estiveram aqui até esse horário. O professor Jorge, que entrou, né, nos deu a honra